convicção absoluta. Glória a Jesus. Anota tudo, aleluia. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela vida, Deus, desse pastor querido, desse homem de Deus, desse filho tão precioso, por sua vida, por sua família, por ele ser uma inspiração nessa geração, pelo Senhor ter escolhido ele desde o ventre de sua mãe. E eu sei que o Senhor o tem usado poderosamente nessa geração, e muito mais o Senhor fará, porque ele é como uma flecha retesada no arco das tuas mãos, que és um poderoso guerreiro, e sei que o Senhor está cumprindo o propósito para o qual o Senhor o chamou, em nome de Jesus. Usa-o poderosamente, Pai. Amém. Aleluia. Quantos estão animados com essa conferência, amém? Quantos já receberam muito de Deus, amém? Diz para quem está perto de você: tem espaço para mais? Eu gosto muito quando, na verdade eu copiei isso, né? Eu copiei isso do meu pai, meu pastor Manassés, quando ele colocou, felicitando o aniversário, né? Mais um ano de vida para as pessoas, ele botou: seja sempre uma Bíblia que anda. Eu falei: eita, isso aí eu vou copiar, isso é importante. E aí eu já fui copiando aquilo ali, e o meu teclado do celular, ele já digita essa frase sozinho, né? Todo mundo que recebeu parabéns, eu falando com você, provavelmente estava lá escrito: seja sempre uma Bíblia que anda nessa geração, manifestando a palavra de Deus. E diga para a pessoa que está perto de você: eu e você precisamos ser Bíblias que andam nessa geração. Sabe, queridos, nós nunca poderemos ganhar alguém para Jesus com o poder da nossa persuasão, com o poder das nossas emoções, ou até podemos ganhar. Mas Spurgeon, ele diz uma frase muito legal. Diz assim, que os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Então isso significa que a emoção... Obrigado. Isso significa que a emoção, ela não pode ser um parâmetro para nós em Deus. Para ganhar pessoas, a emoção não pode ser um parâmetro. E muitas vezes nós vamos querer ganhar pessoas através da emoção. Mas o maior resgate de todos já foi feito. O maior resgate de todos foi feito pelo nosso Senhor Jesus. E não foi só o resgate que foi feito para aquela geração, mas sim para todas as gerações posteriores. E nós não podemos alterar isso. Quando nós queremos ganhar alguém pelas nossas emoções, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo, que não foi por emoção, porque as suas emoções, naquele momento na cruz, clamaram dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele decidiu obedecer e até a morte, e morte de cruz. Ele me amou e ele te amou primeiro. Amém? Agora diga para alguém que está perto de você assim: Jesus não falava da Bíblia. Calma, que não é uma heresia. Calma. Jesus não falava da Bíblia. Por quê? Porque ele era a Bíblia. Ele é a palavra. Ou seja, Jesus era uma Bíblia que andava. E quando nós somos chamados de cristãos, automaticamente estamos sendo os pequenos Cristo. Ou seja, estamos sendo pequenas Bíblias que andam. Amém? Então, eu e você precisamos ser uma Bíblia que anda nessa geração. Como citou João, diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E uma coisa que sempre me chamava muita atenção era a distinção entre pregadores quando eu os assistia. Às vezes eu via homens pregando a Bíblia com uma autoridade muito grande, mas que aquela palavra terminava não fazendo muito efeito. E eu via outros homens pregando até com uma simplicidade, e aquela palavra fazia muito efeito, e eu ficava
querendo entender porque todos pregando o texto, só que uns fazem efeito e outros não fazem efeito. E aí eu comecei a observar o que diferenciava esses homens de Deus. E eu vi uma frase na internet de Martinho Lutero. E quando eu li essa frase, foi como uma flecha no meu coração. Ele diz assim, ó, eu vou ler a frase para vocês. Se eu professo com a voz mais alta e exponho de forma mais clara cada porção da verdade de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto em que o mundo e o diabo, diga para a pessoa que está do seu lado, o mundo e o diabo estão atacando, eu não estou confessando a Cristo. Sabe, quando nós focamos nas bênçãos, enquanto o mundo e o diabo estão atacando a família, eu não estou professando Jesus. Eu estou procurando um benefício na palavra que fala de alguma bênção. Mas professar a Cristo é professar aquilo que o mundo e o diabo estão atacando. Ele ainda diz mais, ele diz, onde a batalha é apertada, é ali que a lealdade do soldado é provada. E ser constante em todos os campos, menos no campo em que a batalha está sendo travada, é inútil. E o soldado está vacilando naquele ponto. Assim disse Martinho Lutero. Então, professar a Cristo não é somente citar as Escrituras. Porque se fosse assim, naquele diálogo entre o diabo e Jesus, quando ele estava tentando Jesus, ele professou as Escrituras. E aquilo não é confessar a Cristo. Porque confessar a Cristo é combater aquilo que o diabo e o mundo estão aprovando. E que estão denegrindo os princípios da palavra de Deus. Amém? Então, pregar a Jesus é sempre de encontro àquilo que o mundo e o diabo têm defendido. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí, tomasse nota, ligasse sua Bíblia em Ezequiel capítulo 47, versículo 1. A palavra de Deus, ela, no Velho Testamento, ela tem um nome específico para templo, certo? No hebraico, esse nome é Heikal. Heikal significa santuário, palácio, templo, ou seja, uma estrutura física. Nesse primeiro versículo de Ezequiel, ele começa, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, certo? Não é isso que vocês estão vendo? Quando você vai para a original, esse templo não é Heikal. Esse templo é Baiti. Sabe o que isso significa? Que esse templo não é templo. A última palavra de significado para esse é templo. Mas todas as outras, eu vou dizer para vocês na ordem, Baiti significa casa, moradia, habitação, corpo humano, recipiente, lar, casa que abriga uma família, membros de uma casa, família, aqueles que pertencem à mesma casa, família de descendentes, descendentes como corpo organizado, e a última, templo. Ou seja, Ezequiel não estava falando das 4 paredes que compõem uma igreja. Amém? Ezequiel estava falando de uma estrutura que tem sido muito combatida nesses dias pelo diabo, que se chama família. Então, se a gente olha e lê assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira da casa de uma família, e indo para o leste. De onde vinha a água? Debaixo da soleira. A soleira, gente, é um local que, acredito que de madeira, nesse tempo, que era uma entrada de uma porta, é a parte de baixo da porta. Ou seja, a água estava lavando. Eu gosto de uma música do Diante do Trono que diz que por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Diga para a pessoa que está do seu lado, o rio de Deus precisa passar nas nossas vidas para nos transformar, para ganharmos essa geração. Diga, não será por nossas forças, será pelo rio de Deus. E esse rio tem um nome, e é Jesus. Amém?
Vamos continuar? Então, esse rio, ele fluía de dentro de casa. Esse rio passava por um local onde a família entrava e saía. Esse rio, ele limpava a casa. Ele limpava a família. O contato desse rio era com a família. E é exatamente esse ponto, esse primeiro ponto que eu queria tocar com vocês. Uma família em ordem. Porque o diabo tem atacado fortemente a família. Ele está trabalhando para feminilizar os homens, masculinizar as mulheres, sexualizar as crianças e infantilizar os adultos. Esse ponto tem sido massacrado. E muitas vezes, eu falo nós, porque às vezes eu me incluo nesse processo também. Nós estamos vendo Reels no Instagram e rindo dessas coisas que o diabo está fazendo. Meu pastor me repreendeu às vezes com muito amor, falando, eu não vejo esses caras. Aí eu, igual Pedro, esperei a terceira vez. Quando ele falou, eu não vejo esses caras. Aí eu, deixando de seguir crente aranha, deixando de seguir não sei o que do manto, deixando de seguir essas palhaçadas todinha. Porque isso não edifica. Acabou. Deixei de seguir. Só quando aparece sugestão, aí a pessoa vai ver, não tem como não ver, né? Mas deixar de seguir, sai deixando tudinho. E aí, tem um episódio muito interessante, eu não vou ler, porque eu tenho muito ainda para passar, e pode ser que eu tenha que correr muito, tá? Então, lá em Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19, fala da história do endemoniado de Gadá. Aquele homem estava endemoniado lá, e no versículo 18 diz, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ou seja, o endemoniado chegou para Jesus e disse assim, mestre, deixa eu ir com o Senhor. O cara tinha sido liberto. O cara tinha um testemunho fantástico. Imagina o testemunho desse cara. Ninguém conseguia segurar ele. Jesus podia olhar e dizer assim, esse eu vou levar comigo, esse vai ser meu discípulo. Esse aqui, quando eu falar a história dele, milhões vão se render a mim. Mas Jesus disse assim, Jesus, porém, não permitiu. Versículo 19, disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Eu vou abrir um parênteses para contar uma história bem rápida. Uma vez, estava chegando do ensaio, minha filha era pequenininha, minha esposa disse que estava lavando a área e passou uma mulher, ela estava com um aspecto de muito louca na hora. E essa mulher falou com ela, vocês são crentes, né? Eu preciso de oração. Aí a minha esposa, do jeito que a mulher estava assustador. Né? Ela ficou meio assustada assim, ela estava lavando a área. Ela disse, meu marido chega já, e já ele vai orar por você. Ela disse, tá certo, estou aguardando. Ficou em casa. E aí eu fui chegando, quando ela me contou, chamei um discípulo, eu disse, cara, vamos ali, que a gente precisa orar por uma mulher. E eu não ia sozinho, né? Entenderam, homens? Não vai sozinho não, viu? É cilada. Não vai, Bino, que é cilada esse negócio. E aí, subimos. Aí ela falou, preciso de oração e tal. Eu vou tentar resumir o máximo a história, tá? E aí quando ia orar por ela, o Espírito Santo falou forte, não ore por ela agora. Ela precisa abrir o coração. Eu falei, meu Deus. Falei, moça, é o seguinte, eu ia orar por você. O Espírito Santo falou no meu coração muito forte, que tem algo que você precisa abrir. Tem algo que você precisa contar. E aí ela contou que o marido tinha ido embora, o pai do menino que ela estava lá na casa. E esse marido foi embora e ele batia muito nela. E ela estava muito chateada com ele, revoltada com esse cara. E aí eu falei para ela que ela precisava perdoar e tal. E a gente foi nesse processo. Eu sei que isso aconteceram 4 vezes. Esse negócio, eu vou orar por ela e o Espírito Santo fala, não ore, ela precisa abrir o coração. Só que, nas 3 últimas, ela já tinha sido casada anteriormente com outro rapaz, e tinha tido um outro filho com esse outro rapaz, e com esse outro rapaz, ela tinha deixado o filho no lar batista, porque não tinham condições de criar, e quando voltaram para buscar o filho já tinha sido adotado, e ela carregava uma mágoa muito grande. E aí, repetiu a história, eu falei para ela, ela disse, tem outra coisa, contou que ela tinha sido estuprada várias vezes pelo padrasto.
E foi por isso que ela fugiu de casa. E depois, quando falei de novo, mais uma vez, eu falei, moça, aí eu falei rindo, porque eu sou um cara um pouco brincalhão. E eu falei para ela, moça, eu não aguento mais essa história de hora não hora. Você precisa me dizer o que está acontecendo. Você me diz, eu vou embora. 10 horas, pô. Era 10 horas da noite já. Aí ela começou a chorar, ela chorava, ela não conseguia parar de chorar. E eu, para tentar fazer ela parar de chorar, eu não sei como consolar muito facilmente. E aí eu disse para ela assim, pensa numa coisa engraçada que você para de chorar. E aí ela olhou para mim assim, já soluçando, e disse assim, desde os 8 anos, eu sou estuprada pelo meu pai. E aí aquela mulher chorava. E aí eu falando para ela, aí eu comecei a chorar também, aí dá vontade de novo, mas pensa uma coisa engraçada que passa. E aí, depois que diminuiu o choro, eu falando com ela, eu fiz assim, mas você precisa perdoar o seu pai. Ela falou, eu não posso mais, ele já morreu. E aí a gente fez uma oração, ela perdoando, liberando perdão. E incrível, isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira, a gente levou ela para a igreja, ela foi para o Tadel, e ela não conseguia arrumar emprego, ela estava sendo assediada pelos caras que tinham prestado a casa para ela. E aí ela não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. E o que aconteceu foi que na terça-feira, um dia depois da gente ter orado, ela entregou o currículo, arrumou um emprego, saiu da casa, foi embora, está criando filho e está por aí. Mas o que é que eu quero dizer com isso para você? Muitos, e ela dizia que era evangélica, viu, gente? Muitos de nós fomos libertos em Jesus, só que deixamos em casa verdadeiros rombos. Muitos passaram por dores terríveis, ou carregam lembranças ruins, várias feridas da família, e não querem mais voltar para aquele lugar, como foi com o gadareno. Não querem mais fazer o caminho de volta. Alguns ainda voltam por ser a única opção, mas não fazem o caminho de volta, não consertam o que fizeram, e nem consertam o que sofreram. Porque se nós somos cristãos, mesmo que você tenha sofrido, a responsabilidade é minha e sua. Porque quando alguém peca contra nós que somos os maduros, que temos que ir até Ele e reconciliar. Aí a gente fica acreditando que o tempo vai curar. O tempo vai curar. Não se arrepende, não se humilha, como falou o pastor Sandro. E deixamos de agir como Deus pede para a gente agir. Sabe, queridos, o primeiro ponto que a gente precisa passar é um ponto de restauração da nossa casa. Um ponto de restauração da nossa família. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Abre aí, por favor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, o coração dos filhos se voltem para seus pais. O contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe, pai? Como os pais podem ser convertidos aos seus filhos? Você já pensou nisso? Porque a gente lê e acha bonito, mas a gente não dimensiona essas coisas. Pais convertidos aos filhos dão mais valor ao filho do que ao sucesso profissional. Importam-se mais com o relacionamento com os filhos do que com as coisas materiais. Pais convertidos aos filhos ensinam os filhos o caminho que devem andar. Pais convertidos aos filhos criam os filhos na disciplina do Senhor. Pais convertidos aos filhos não provocam a ira dos seus filhos, nem os humilham. Pais convertidos aos filhos amam os filhos incondicionalmente e não os comparam com outras pessoas. E pais convertidos aos filhos temperam a disciplina com encorajamento. Pais convertidos aos filhos têm canal de comunicação aberto com seus filhos. E pais convertidos aos filhos perdoam os seus filhos. Aí tem os filhos, gente. Filhos convertidos aos pais obedecem a eles no temor do Senhor. Filhos convertidos aos pais respeitam os pais. Filhos convertidos aos pais cuidam dos pais. Filhos convertidos aos pais são gratos aos pais.
filhos convertidos aos pais, procuram ser a alegria dos pais. Sabe por que existem tantos jovens sem identidade hoje? Sabe por que existe tanta gente sem identidade? Porque são verdadeiros brigões dentro de casa. Não querem ser a alegria dos seus pais. Aí a gente vai colocar a desculpa sempre na desconstrução paternal. Para com isso, eu não tive pai não. Meu pai está ali, ó. Tive não. A gente tem que parar com esse negócio de transferir culpa. Sabe, querido? E eu digo para você, isso não é uma tarefa fácil não. Não é o Espírito Santo. Agora eu também te digo que o diabo, ele resiste facilmente a uma igreja de 10 mil membros com famílias destruídas. Mas ele não resiste a uma igreja de 100 membros com famílias estruturadas no Senhor. Famílias estruturadas no Senhor. Não sei como está a tua casa, não sei como está a tua família. Eu sei o preço que eu pago, o preço que a liderança, os nossos pastores pagam para manter a casa em ordem. E isso eu aprendi, não nasceu comigo, e assim você também pode fazer. A gente pode aprender a manter a casa em ordem. E quando as águas de Deus passam na casa, toda a família é transformada. Quantos querem as águas de Deus passando na sua casa? Amém? Só que quando a gente vai para o versículo 2, vai para o versículo 2 de Ezequiel 47. Ezequiel 47? Isso. Então ele levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. 3. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Diga isso para quem está perto de você, tornozelo. Deixa esse tornozelo guardado, tá? Na mente de vocês. Não precisa abrir, mas se você quiser tomar nota, Romanos capítulo 13, versículo 8, diz que a ninguém a gente deve coisa alguma, a não ser o amor. Amém? Só que, quando a gente lê isso, a gente entende que o amor não é um sentimento, tá? Vamos lá. Digamos que você está devendo R$100 no banco. Vou botar R$100 para ser pouco, para dar para você pagar. R$100 você está devendo no banco. Aí você vai pagar o banco quando você sente que tem que pagar? Ou você vai pagar porque você tem que pagar? Então o amor não é um sentimento. A gente não pode ficar devendo amor a ninguém. Então posso dizer que a única coisa que eu posso comparar com amor, para mim, tá? É o aluguel. Porque você paga hoje, mês que vem você paga de novo. Você tem que estar pagando constantemente. Amém? Então, o diabo ele investe muito nisso. Aí você diz, o diabo investe no contrário do amor, no ódio. Não. Ele investe na desconstrução do amor. Para que a gente não entenda o que realmente é o amor. Porque aí a gente vai na onda da malhação, toda forma de amar, todo tipo de amor é válido. A gente vai na onda das novelas, que o cara troca a esposa de 40 por 2 meninas de 20. Não vai. Isso não é forma de amor. O nome disso é safadeza. Então não tem para onde a gente acreditar que toda forma é amor. E aí eu vou ler uma frase de Tozer, tá? Tozer ele diz assim: tolerância, compaixão, compreensão, boa vontade, paciência e outras palavras e ideias similares são extraídas da Bíblia, interpretadas erroneamente e aplicadas a qualquer situação indiscriminadamente. O sequestrador não irá raptar seu filho se você apenas procurar compreendê-lo. É verdade isso? O membro da gangue que leva a sua vítima para um passeio somente de ida pode ser dissuadido de cometer um assassinato se alguém apenas tiver fé em sua bondade inata e conversar com ele. Isso acontece? Acontece, gente? Não, né? Supostamente tudo isso faz parte dos ensinamentos de Cristo, mas o que certamente não é
Esse forte apelo à confabulação tem atingido também a igreja, o que não causa estranheza, pois quase tudo que a igreja está fazendo nos dias de hoje tem sido sugerido a ela pelo mundo. Aí ele diz mais, um novo decálogo. Se você não sabe o que é decálogo, são os 10 mandamentos, tá? É como se você dissesse assim, um novo mandamento. Ele diz assim, o novo decálogo tem sido adotado pelos novos cristãos de hoje, em que o primeiro mandamento é o seguinte, não discordarás. E ele diz assim ainda mais, igualmente um novo conjunto de bem-aventuranças, que principiam-se com bem-aventurado os que toleram, pois não serão responsabilizados por nada. Não fui eu, A.W. Tozer. Tá? Então, o conceito de amor é muito deturpado na nossa cidade, na nossa sociedade. E o verdadeiro amor tem sido chamado de uma frasezinha bem conhecida, discurso de ódio. Vocês já viram esse nome por aí, né? Vocês estão aqui comigo? Vocês querem que eu desça, não, né? Pensei que vocês estavam tristes comigo, não estão nem me respondendo mais. Aí, a gente pensa, então, será que eu vou aceitar que alguém determine quantos anos de vida você vai viver? O cara chega assim e diz assim, ó, a partir de agora, só vai viver até os 40, viu? Aí você já está com 38 e diz, pelo amor de Deus, só tem 2. Você vai aceitar isso? Também ninguém aceitará que alguém determine como será a vida do seu filho, nem menos o que acontece dentro da sua casa. Então, por que queremos permitir que as Santas Escrituras sejam diluídas? E com a desculpa de ser tudo em nome do amor. Essa atitude pode ter qualquer nome, menos amor. Sabe por quê? Hebreus 12 diz que o amor disciplina aquele que ama e açoita, que quer como filho. Agora, se o coração é obstinado e não aceita a disciplina, não eu, mas a palavra de Deus diz que estes não são filhos. Então diz para quem está perto de você, engrossa as costas e aceita a disciplina como filho. Amém? Precisamos aceitar a disciplina de Deus como filho. Agora, como eu estava falando, essa tentativa, embora seja atual para nós, de desconstrução do verdadeiro amor, ela é muito antiga. Começou lá no Éden. A serpente chegou lá para Eva e começou a encher de potoca a cabeça. E aí, como foi que ela trabalhou? Ela começou a trabalhar pela desconfiança. Não foi assim, não foi assado o que Deus disse, não é assim a história. E vai gerando desconfiança. Depois vai gerando uma insegurança. Quando ela diz, não, isso não vai te acontecer. Começa a gerar insegurança. Sabe, queridos, cuidado com o que vocês assistem na internet. O pastor fala direto aqui de púlpito. Para de ouvir pregador que não tem nada para te oferecer em Deus, na palavra. Para de ouvir pregador que difere do que tem sido pregado. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias vão ter muitos que vão falar, vai ter muito falso profeta. E a gente naquele negócio, eu preciso ouvir algo, vai ouvir Deus também, vai orar. Vai ouvir o Senhor. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Pensa nisso. Sabe? Ela começa a ouvir um engano, vozes externas. Espera aí, pô. Se chega perto de mim uma serpente que fala, eu saio correndo. Chega perto de Eva uma cobra falante. E ela ficou de boa. Mas Deus, quem fez ela a imagem e semelhança, ela era parecida com Deus. Ela olhou para quem era diferente. Para de olhar para quem é diferente de você. Para de olhar para quem não é cristão. Para de olhar para a riqueza dos ímpios. Asaf quase desvia por causa disso. Para com isso. E aí começou a entrar a competição, a cobiça no coração de Eva. Não, se você comer da árvore de conhecimento do bem e do mal, vocês serão iguais a Deus. Ela, epa, agora eu não vou só adorar, agora eu recebo adoração, agora eu não vou só render, vão se render a mim também. Espera aí, agora eu entendi tudo, agora eu chego lá.
Sabe, querido, existe uma dificuldade no coração de quem está vivendo na cobiça. Ele não se permite ser direcionado, não se permite ser enviado. Ele negocia a santidade por momentos de prazer, troca a bênção por maldição, através da desobediência. Sabe o que eu aprendi? Que amar não é uma opção, e sim uma decisão radical. Vocês já viram isso em algum lugar? Já? Quem já viu isso? Então vocês seguem o pastor de vocês, né? Está lá no Instagram do pastor Manassés. É uma decisão radical. Está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Sabe, porque amar a Deus sobre todas as coisas não é somente um mandamento, é uma decisão radical. Se fosse só mandamento, todo mundo fazia. Mas nem todo mundo obedece, porque tem que ser uma decisão. Amar o próximo como a mim mesmo é uma decisão. E aí, volta para o tornozelo, né? Quando a gente fala tornozelo, a gente pensa em sustentação, em base, em bênção, destino, caminho, ministério, preparação, envio e amor. Sabe por quê a gente pensa em amor? Lá em Isaías 52, versículo 7. Bota no 7 para ver se é o 7 mesmo. Isaías 52, 7. Como são belos nos montes os pés do que anunciam as boas novas. Olha que legal. Quantos pregam o evangelho aqui? Fica com a mão levantada quem prega o evangelho. Tá. Agora vai baixar a mão quem não vai para pedicure. Não vai. Quem não vai, baixa a mão. Quem não vai para pedicure, baixa a mão. Quem vai, fica com a mão levantada. Tá vendo? Tem uns 3 ou 4. E por que o meu pé é bonito, que anuncia o evangelho, e o seu também é? Então não é uma beleza estética, amém? Sabe por quê? Esses pés, a beleza desses pés, não é estética. É porque esses pés carregam aqueles que transmitem a mais bela mensagem do universo. O amor redentor de Deus. Colossenses capítulo 3 fala que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Sabe quem é que mais te suporta no teu corpo? Teus pés. Sabe o que Jesus fez como uma das maiores provas de amor com os discípulos também? Lavou os pés. Aquela mulher que quebrou um vaso de perfume caríssimo, ela quebrou aos pés de Jesus. Então, quando a palavra fala de pé, fala amor. E nós precisamos entender o que verdadeiramente é o amor. O verdadeiro amor usa da disciplina e de limites para que possamos ser aperfeiçoados. Ainda em Hebreus 12, só que no versículo 13, diz assim: façam caminhos retos para os pés. Aí ele fala, para que o manco não se desvie, mas antes seja, algumas versões curado, outras sarado, outras fortalecido, mas a mais parecida com o original é aperfeiçoado, ou vá se tornando perfeito. Não é uma cura instantânea, é uma cura gradativa. A pessoa vai se tornando perfeito, vai sendo aperfeiçoado. De que forma? No verdadeiro amor de Deus. E que amor de Deus é esse? É disciplina, é correção, é encorajamento. Amém? Não é fechar os olhos. Não é fechar os olhos, mas é amar, encorajar. É chegar, querido, eu sei que você está perdido nessa área aqui, mas você pode, você vai conseguir. Se entrega ao Senhor, se humilha debaixo da potente mão de Deus. Não é fechar os olhos e é assim, vem de qualquer jeito, que vai dar tudo certo. Não é. E quando as águas de Deus, diz para alguém perto de você, quando as águas de Deus passam pelos seus pés, o seu amor é aperfeiçoado. Só que tem mais, amém? As águas elas vão subindo. E aí, no versículo seguinte, no versículo 4, diz que ele mediu mais 1000 côvados ou 500 metros na NVI e me fez passar pelas águas, e águas que davam nos joelhos. Aí é que começa o negócio a pegar.
Porque hoje, o orgulho não é mais tido como uma coisa ruim na sociedade. Existe orgulho de diversas formas. Inclusive tem dia do orgulho. Não é? Então, não é mais tido como uma coisa ruim. É uma característica de força. Aí o pastor Sandro pregando isso ali, eu me contorcendo, dizendo, meu Deus, que massa. Ele já está adiantando o processo. Porque eu escrevi 12 páginas, não vai dar, Senhor. Aí ele deu uma adiantada no processo e eu vou pular o processo que ele já adiantou, amém? Mas em Romanos capítulo 12, no versículo 3, ele diz assim, ó, não tenha você mesmo em autoestima, não. Não se ache mais do que você realmente é. Porque o orgulhoso, ele sempre tem a si mesmo em autoestima. Ele sempre se acha melhor do que todos ao seu redor. E eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando porque eu li, não. Eu estou falando porque a luta é constante. Comigo. Não sei você. Mas eu sei o quanto eu sou miserável. E às vezes eu nem sei o quanto sou. Depois é que eu descubro. Quando eu descubro em oração, é que eu digo, meu Deus, eu pensava que eu era melhorzinho do que isso. Ainda sou pior do que eu estava pensando. Não aceita que as coisas fujam do seu controle. Quer fazer tudo para provar que é melhor do que todos. Se assenta com pessoas e as suas experiências são sempre melhores do que a do outro. Nunca senta para ouvir. A minha experiência é sempre melhor. E eu que fiz isso? E eu que consegui isso? Orgulho, orgulho e orgulho. Se a gente não dominar o orgulho, viveremos sempre nos justificando. E eu digo para você, eu sei muito bem do que eu estou falando. Quem vê o meu relacionamento com o pastor Manassés, com meu pai, não sabe o aço que ele já torou na minha cabeça para mudar nisso. Toda conversa com ele tem justificativa. Pastor Boaz sabe também. Uma vez eu tive um pega com o pastor Boaz. Eu vou contar, vou contar? Vou contar. Eu brabo com o pastor Boaz, liguei para o pastor Manassés. Falei umas e outras. Só que o pastor Manassés atendeu o celular no Viva Voz e estava no carro. O pastor Boaz ouviu. Foi. Aí o pastor Manassés ligou para mim e fez assim, olha. Pastor Boaz estava comigo no carro. É com você e ele agora. Pastor Boaz falou comigo, querido, queria conversar com você. Queria que você viesse aqui em casa. Cheguei lá na casa do pastor Boaz para conversar. Senhor, cara cínica. Ele, senta aqui, querido. Aí eu já sentei, me esparramando na cadeira. Aí eu olhei para ele assim. Ele, não, querido, que você falou algumas coisas para o pastor Manassés. E assim, eu não vejo dessa forma. Aí eu falei, mas eu vejo. Aí ele olhou para mim assim. Aí começou a ficar mais nervoso. O pastor Boaz ficou nervoso, balançando as pernas. Aí começou a balançar as pernas. Aí eu falei, tá nervoso? Ele olhou para mim, ele começou a falar alto. Eu falei baixo que eu estou aqui pertinho. Pense num cara afrontoso. Isso é orgulho, gente. Aí vocês estão rindo, mas a maioria de vocês faz isso em casa com os pais. Ou já fizeram. Não respeita mais pai. Não respeita mais mãe. Querido, o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Se eu e você não dominarmos o orgulho, vamos sempre viver nos justificando. Sabe? Outra coisa que acontece é que é o seguinte, às vezes a gente fica achando que a liderança vai tratar todo o orgulho na gente. Não vai. Sabe por que não vai? Porque a liderança, quando vê o seu discipulador, seu pastor, quando vê, ele já vê o fruto do orgulho.
Ele já vê o fruto pronto, a árvore já está crescendo já. Mas eu e você temos a capacidade em Deus de ver a semente germinando. Sabe a semente germinando? Sabe o que é a semente germinando? Ficar calado em algumas situações não te faz humilde. Quando você no seu interior está pensando ser melhor do que aquela pessoa. Ou quando você diz assim, vou ficar calado para não pecar. Você já pecou. Já pecou. Né? A mulher não disse para o marido, né? Vou ficar calado para não pecar. Já pecou, já foi. Já aconteceu. Sabe, nós podemos eliminar esse germe maligno, impedi-lo de crescer. É igual a mato. Você arranca, ele vai nascer de novo. Arranca, vai nascer de novo. Bota sal, ele nasce de novo. Eu não sei o que é que planta mato, mas deve ser o diabo. Você faz a plantação, bota tudo certinho, de repente, 4, 5 dias depois, quando você olha o mato crescendo na sua planta que você plantou. Isso é o capeta que faz. É a mesma coisa o orgulho no coração da gente. Aí a gente acredita num suposto Deus que fala comigo antes de falar com o meu pastor. E esse suposto Deus diz assim, ó: meu tempo nessa igreja acabou. E fui. Falou com você primeiro. Esse Deus é com D minúsculo, gente. Sabe? Porque ele não é desorganizado. O pastor Sandro falou sobre isso ontem, gente. Já viram um Deus desorganizado? Não tem. Aí Deus fala com o peão antes de falar com o capitão. Já viram isso em algum lugar? Sabe o que é que acontece quando isso acontece? É porque o orgulho da gente, ele foi descoberto. E a gente não quer se livrar dele com arrependimento. A gente prefere fugir, como Caim, e sair matando outro Abel em outra igreja. Procura um Abel em outra igreja e mata. Vai para outra igreja, encontra outro Abel e mata. Porque o orgulho, ele faz isso. Não vai dar tempo de eu ler algumas outras coisas aqui que fala sobre um tipo de orgulho que é citado lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Mas depois eu jogo lá nos grupos. Então, quando as águas de Deus passam nos nossos joelhos, está tratando o nosso orgulho, está nos dobrando, como o pastor Sandro disse, nos botando de joelho para nos humilhar. E não é para nos humilhar no sentido do português, não, porque o português diferencia humildade de humilhação. É no real sentido da palavra, para sermos humildes. Amém? E aí, depois que mediu a água no joelho, ela foi para os lombos. Mediu mais 1000 côvados, e as águas me davam pelos lombos, a altura da barriga, da cintura, essa região. Sabe os helênicos? Não estou pregando cultura helênica não, viu gente? Mas os helênicos, eles acreditam que a alma da gente está aqui. Certo? E eu estou falando porque eu ouvi meu pastor falar isso, eu estou reproduzindo. Esse eu não pesquisei não, ele falou, eu falei, eu vou na onda. Acredita que a alma do ser humano está aqui. Tem gente que tem uma alma maior do que do que os outros irmãos, mas a alma está aqui. Querido, a nossa alma pode não estar aqui, mas quando a gente está ansioso, a primeira coisa que dá é uma dor de barriga. Não é? Dor no estômago, dá logo um desconcerto. Tem uma prova para fazer, você vai 5 vezes no banheiro e acontece isso. É a água que dá nos lombos. É a água que dá nos sentimentos descontrolados. Sabe? O egoísmo, ele está totalmente conectado com a inveja. É querer tudo para si, querer as coisas para si. Sabe quando a gente está em oração e as nossas lágrimas estão somente baseadas num desejo que não foi concretizado,
e não em ter ferido a palavra de Deus, não em ter pecado, não em ter errado, mas a minha lágrima está: por que o Senhor não me deu essa casa? Por que o Senhor não me deu esse carro? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não me deu o namorado, a namorada? O nome disso é egoísmo. É quando a gente só ora para as nossas próprias vontades. Tiago fala sobre isso. Vocês pedem e não recebem, pedem, não recebem porque pedem mal, pedem para satisfazer os próprios desejos. O nome disso é egoísmo. E o egoísmo também está conectado à avareza. Pessoas avarentas são, por essência, egoístas. Não entendem que seus bens também são semente. Geralmente o avarento deseja todo o dinheiro para si mesmo e acredita que o que ele ganha mal dá para ele. Não investe no reino, não investe em pessoas, não edifica vidas, porque acredita que o que tem em casa vai faltar se chamar alguém para comer na casa dele um cuscuz com ovo. O nome disso é egoísmo. O egoísta também tem dentro de si uma grande necessidade de atenção. E eu sei bem o que é fazer as coisas para chamar a atenção. Eu gosto de pessoas que são autodidatas. Mas todo autodidata tem um pouquinho do egoísmo um pouquinho elevado, porque ele se acha um pouco autossuficiente. Eu falo porque eu também fui muito autodidata em muita coisa. Então eu sei como é. O autodidata ele precisa tratar muito o ego. A gente lê o livro Ego Transformado, o autodidata tem que ler umas 7 vezes. O Ego Transformado. Porque o bicho complicado de tratar é o autodidata. É o que é inteligente aos seus próprios olhos. O bicho difícil de tratar. Estou falando por mim mesmo, gente. Se você aceitar, bota o chapéu aí e já está tudo certinho. Sabe? Por causa desse egoísmo, nós dificilmente temos a capacidade de dizer não para algumas coisas, porque achamos que estamos perdendo algo. Achamos que pensar no sim nos permite conquistar mais do que na verdade. Mas isso nos distancia realmente daquilo que devemos fazer. Se eu faço qualquer coisa na igreja e eu não cuido de pessoas, eu estou sendo um egoísta. Eu estou aqui no louvor, estou cuidando de ninguém. Aí o povo chama de levita. O nome disso é artista. Você está fazendo uma arte. E pode ser ator também, porque está cantando o que não vive. Está aqui, como o pastor diz, na dança, tá? Não cuida de ninguém. É uma atriz. Eu estou na mídia. Não cuida de ninguém. A gente tem que se inconformar. Não pode aceitar isso. Não pode só viver para si mesmo. Só viver de evidência. Viver querendo chamar atenção. Viver querendo fazer alguma coisa. Pare de querer fazer alguma coisa. Como o pastor Manassés falou. Seja. Não queira fazer. Seja primeiro. Seja um ganhador de almas. Antes de querer fazer alguma coisa. O egoísta também, ele não aceita ficar por baixo. A competição é uma marca do orgulho. Veja Caim. Caim não precisava competir com o irmão. Se ele fizesse o certo, o melhor que ele poderia fazer, ele já seria aceito. Ele deu qualquer oferta. Mas o orgulhoso não quer ser aceito. Ele quer ser exclusivo. Ele quer um pódio. Ele inveja. Ele vive se comparando com o outro, porque não aceita ter menos. Ele não quer o dele, ele quer o do outro. Assim como foi Acabe e Jezabel, querendo a vinha de Nabote. Ele se torna um assassino por querer o do outro. E quantos de nós nos tornamos assassinos por invejar as coisas e a vida do outro? O egoísta, ele olha para o marido da outra e ela quer que o marido dela seja igual ao da outra. Olha para a esposa, quer que a esposa seja igual. Quer ser igual ao pastor. Quer ser igual a alguém que trabalhou 30,
40 anos para construir uma vida financeira, uma estabilidade financeira, quer ser igualzinho, chega agora já quer sentar na janela. É o egoísta. Ele age dessa forma. Começa a queimar etapas para poder se comparar com aquela outra pessoa. Aí ele vai para o sexo antes do casamento. Ele vai fazendo o que não deve. E aí ele casa, ele adultera. Por quê? Porque ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Mas como foi dito para Caim, assim é para a gente também. O mau desejo está à porta do coração e cabe a nós dominá-lo. Diga para a pessoa que está perto de você, tem uma saída para o egoísmo. Bota um arreio nele e domina. Sabe, querido? A gente não pode continuar viciados em desculpas que não servem mais. Pega um padrão para a tua vida. Repetiu a mesma desculpa 3 vezes, não serve mais não, ela já foi. Ah, é por causa do meu marido, é por causa do meu filho. Repetiu 3 vezes, serve mais não, joga ela fora. Quando as águas de Deus chegam na altura dos lombos, o nosso ego começa a ser transformado. Amém? Para finalizar, versículo 5 de Ezequiel 47. E mediu mais 1000 e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Sabe, querido? Precisamos urgentemente nascer do Espírito. E eu te digo urgentemente, porque lá em João 3,3, Jesus conversando com Nicodemos, diz para ele assim, ó, só entra no reino dos céus quem nasce de novo. Ou seja, você pode aceitar Jesus aqui 30 vezes. Como é que vai entrar no reino dos céus? Se não nascer de novo, é um pré-requisito. Foi Jesus que disse, não fui eu. É um pré-requisito. A gente pode, tinha um irmãozinho que gostava de aceitar Jesus todo carnaval, e toda festa junina, tinha alguma coisa assim, ele aceitava Jesus. Ele não está aqui não, mas ele vinha e aceitava Jesus, aí chorava. Aí tem a gente que olhava assim e dizia, rapaz, acho que já é umas 22 vezes que ele aceita Jesus aqui. Não foi? Umas 10 vezes, foi? Era sempre. Por quê? Não dava tempo do irmão nascer de novo. E para nascer de novo, implica primeiro morrer. Primeiro morre para depois nascer de novo. Não tem como nascer de novo estando vivo. Senão, não seria nascer de novo. Era receber uma segunda vida. Nascer de novo implica morrer primeiro. Antes de Pedro nascer de novo, ou antes de Pedro nascer do Espírito, não ganhou uma alma para Jesus. Aí o cara nasce do Espírito, recebe aquela porção de Pentecoste, mais de 3.000. Se entrega, num discurso só. E no discurso ele não estava dizendo assim, você é a uva sem caroço de Jesus. Nesse discurso ele não estava dizendo, você é um moranguinho com chantilly do Pai. Ele estava gritando, arrependam-se. Arrependam-se. O cara ganha mais de 3.000 almas dizendo arrependam-se. Ele tem que estar pleno no Espírito Santo. Porque às vezes a gente fica 10 minutos, 5 minutos aqui, intercedendo pelas vidas, para entregar a vida para Jesus. O cara entrega a vida às vezes no domingo, vem e já quer correr. Já quer pegar o beco. Eu e você precisamos ser plenos no Espírito. Não estou pregando só para você não, querido. Estou pregando para mim também. Você não sabe o quanto eu fui massacrado por isso. Eu não conseguia dormir menos de 3 da manhã. Eu nunca fiquei fazendo uma palavra até 3 da manhã. Nunca, nunca. Nunca precisou isso. Quando foi o Senhor, eu terminei. No primeiro dia, no segundo dia o Senhor falou, volta que eu tenho que falar contigo. Apaga aquilo que tu escreveu que foi de tu. Não veio de mim não. É da tua cabeça aquilo ali. Apaga esse negócio. Não com essa firmeza fui eu, tá? O Espírito Santo falou com muito amor comigo.
Finalizando, querido. Sabe, no final desse ano a gente teve as 3 grandes festas. Tá? Eu queria que você ficasse em pé, só para a gente ter aquela impressão que vai acabar já. Pode ficar em pé, a gente está pensando que vai acabar. Amém? A gente teve até aquelas 3 grandes festas. E a gente estava orando lá, intercedendo pelas vidas, impondo mãos. E foi um mover sobrenatural. Quem estava lá nesse dia? Ó, cheião. E teve uma hora que todo mundo já tinha recebido a oração umas 5 vezes, cada um já. Eu só vi um pastor ir, o outro caía, o outro chorava, o outro se esperneava. Eu falei, meu Deus do céu, aquele bichinho ali não aguenta mais cair e levantar. Aí eu fiquei assim, aquele momento, olha para o nada e medita. E eu olhando para o vento aqui, falando com Deus na mente. E aí Deus soprou no meu coração e disse assim: essa geração está buscando somente emoção. Sentir uma emoção. Eles não estão querendo ser plenos do meu espírito. Eles precisam ser motivados a ser cheios do meu espírito. Eles precisam ser encorajados a ser cheios do meu espírito. Eles precisam ter clareza para ser cheios do meu espírito. E naquela hora eu comecei a ficar triste. Aí o Espírito Santo falou: olhe para o seu lado esquerdo. Quando eu olhei, tinha um rapaz que está aqui, foi o Dani. E aí, quando eu olhei, falou: ele não está querendo chorar. Aí ele está querendo, ele está pedindo ali, para falar em línguas, para ser cheio do Espírito Santo. Ele não está pedindo para alguém orar por ele e vir falar que ele é a Coca-Cola no deserto e que Deus vai fazer coisas com ele, não. Ele está pedindo para falar em línguas. E na hora eu olhei assim, aí eu falei: será que foi Deus mesmo? Cheguei perto dele e falei: tu está pedindo para falar em línguas? Eu fui logo direto. Aí ele: Aí eu falei: então tu vai falar língua agora. A gente começou a orar e o Lemuel passou: vem cá para reforçar esse negócio. A gente começou a orar por ele. Quando da fé o menino começou a falar em língua, aí foi jantar, não parava de falar disso. Parece com alguém. Aí começou a falar. E eu, meu Deus do céu. Sabe, queridos, a gente não pode viver baseado em sentimentos. Eu sou de uma época, e eu continuo sendo dessa época, tá? Que a gente jejua, não é para Deus fazer um milagre na vida financeira. A gente jejua para ser cheio do Espírito. E uma gotinha já é suficiente. Uma gotinha dele já é suficiente. A gente jejua para dizer: Espírito Santo, me ajuda a mudar uma vida, a ganhar alguém. A gente jejua por alguém que está doente. A gente não jejua para querer alguma coisa em Deus, não. Na oração vai algumas coisinhas assim mais, mas a intenção do jejum é esse. Aí eu pergunto para você: qual foi a última vez que você... Quantos falam em línguas aqui? Menos da metade da igreja. Qual foi a última vez que você jejuou pedindo para que o Espírito Santo te enchesse e te batizasse? Daí você vê onde está, para onde está inclinado o nosso coração, as nossas vontades. Quantos não jejuaram somente forçado porque estava dentro do jejum de Daniel de 21 dias? Só porque estava todo mundo jejuando, jejuava até meio-dia, acordava de 10. Dá para entender o nível que nós estamos querendo levar a sério o Senhor? Quer chamar o pastor Manassés, por favor? Davi, ele gritava. Salmo 51 fala: não retire de mim teu espírito. Sabe o que Jesus disse? O Espírito do Senhor está sobre mim. O que é que você tem a dizer? O que é que você tem a dizer? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, diante do Senhor nos colocamos. Sabemos que somos filhos do Senhor, sabemos que somos filhos de Deus, mas Deus, nós fazemos parte da geração mais louca que já existiu, da geração mais pervertida que já existiu.
E pedimos, Senhor, nessa noite nós pedimos o Teu Espírito Santo sobre nós. Incomoda-nos, Senhor, nas madrugadas. Incomoda-nos, Senhor, nos ambientes de trabalho, a fim de que sejamos plenos do Teu Espírito, a fim de que nós possamos parar de querer usar a persuasão, ao invés do Teu Espírito, para que não apaguemos o Teu Espírito. Nós clamamos, Senhor, para que não passe de nós o Teu Espírito, para que não passe dessa geração aquilo que o Senhor preparou para que nós fizéssemos. Que tudo que foi dito a nós, tudo que foi dito à nossa geração, à nossa nação, venha a estar se cumprindo nesses dias. Nós clamamos, Espírito Santo, não somente pela Tua presença, mas pela ação do Senhor e a evidência dela entre nós. Evidência nos lares, Senhor, atingindo as famílias, restaurando casamentos, restaurando, Senhor, relacionamentos com pais e filhos. Atingindo, Senhor, também o verdadeiro sentido do amor em nossas vidas. Ajudando-nos, Senhor, a quebrar o nosso orgulho, a quebrar o nosso ego. E assim sermos cheios do Teu Espírito. Espírito Santo, nós te pedimos, tem misericórdia dessa geração, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, né? Vamos colocar em prática.